Nós vamos falar então do farmacêutico no combate à dengue, zika e chikungunya. E quem disse que a gente não pode fazer diagnóstico? E análises clínicas? Só porque ela não é privativa nossa, né? Talvez você diga dentro da farmácia, mas quantas vezes uma pessoa chega dentro da farmácia, eu tenho esse e esses sintomas, o que eu posso tomar? Porque não necessariamente a pessoa precisa ir direto para o médico correndo rapidamente. Já pensou se você tem uma alergia, uma coceirinha muito simples e você vai para o médico? Você vai para o posto de saúde, como o médico disse para a gente, doutor Djalmir, né? Como ele disse para a gente, você vai num posto de saúde onde tem gente espirrando, onde tem gente com isso, gente com aquilo outro. Então, você vai estar se contaminando e transmitindo as suas infecções para os outros. Então, a farmácia deve ser a nossa primeira escolha, principalmente em casos simples, para evitarmos contaminação. E tem que ser mais difundida a questão da farmácia clínica. Atualmente é dita muito como uma pós-graduação, tal, mas eu acho que ela tem que ser mais integrada na graduação, para os farmacêuticos estarem mais vendo o que eles podem diagnosticar, o que eles podem dar hipótese diagnóstica e o que eles podem estar prescrevendo, certo? Então, gente, dengue, zika e chikungunya são arboviroses, como o doutor disse. Mas por que arboviroses? Por que essa palavra? Arbovírus é um vírus transmitido por artrópodes. Artrópodes hematófagos, que são mosquitos que sugam sangue, certo? Então, a gente tem também de exemplo aí febre amarela, leishmaniose, que são transmitidos por mosquitos, ok? E não tem só dengue, zika e chikungunya, eu sinto muito dizer, mas a gente tem aí muitas e muitas outras doenças transmitidas por Aedes, tá? A gente tem o maiaro, onion e oropoche aqui no Brasil. Maiaro já está aqui no nosso vizinho, ele começou na Amazônia, veio descendo, está em Goiás, daqui a pouco ele está aqui. O onion a gente já teve casos importados em Campo Grande, oropoche ali a gente vai para o Rio de Janeiro, então a expectativa é que dentro de alguns anos a gente tenha uma grande quíntupla epidemia pelo menos. No Brasil todo, porque algumas cidades já têm essa quíntupla epidemia. Tem o Burma Forest, mas ele não tem no Brasil, ele tem mais, ele é típico assim mais da Austrália, certo? E falando do vetor, o doutor disse a mosquita que transmite, né? A fêmea que transmite, então a mulher que é o problema, né? Mas sabe o que é? É que o homem só serve para duas coisas, né? O masculino, o macho, só serve para duas coisas. Ele nasce, se reproduz e morre, pronto. Então, para isso que ele serve, por isso que ele não transmite. Ele só se reproduz, ajuda a fazer, né, a gerar lá o ovinho e depois ele morre. Então, é por isso, gente, não é que a fêmea, ela é assim, tal, é que ela faz todo o abarandã, como assim na vida humana ainda hoje em dia, em muitos casos, a fêmea que faz todo o abarandã, né? O homem sai, trabalha, se reproduz, sai, trabalha, se reproduz e sai, trabalha e se reproduz. Certo? Mas, enfim, ela necessita dos meses mais quentes, como o doutor disse, e ela pode sim se contaminar ao mesmo tempo com mais de um vírus, tá? E a gente tem o Aedes aegypti e albopictus. Mas a gente não tem só Aedes aegypti e albopictus. A gente tem cerca de 15 Aedes no mundo. E eles podem vir chegar aqui. Chegou a Aedes aegypti, a albopictus também. Ele pode chegar aqui. Então a gente tem também Aedes ensilis e Aedes polynesiensis que já transmitiram Zika na Ásia e na África comprovadamente. Então, a gente vê aí que tem mais do que aquilo que a gente vê e que a gente estuda. Falando de repelente, já que a gente falou no assunto mosquito, eu já vou falar de repelente, tá? Mas assim, por que a fêmea e não o macho? Eu queria entrar um pouquinho nesse detalhe para ficar claro isso. Porque a fêmea, como ela precisa fazer a postura dos ovos, ela precisa de mais nutrientes. Então, ela vai fazer uma picada numa pessoa que está infectada, vai se contaminar com o vírus e então vai fazer uma picada numa pessoa que não está infectada e vai transmitir o vírus, ou os vírus. Porque a gente já teve em Feira de Santana pacientes com Zika e chikungunya ao mesmo tempo.
Então é possível, tá? Deu positivo laboratoriamente. PCR não mente, muito difícil. Tá? É um diagnóstico que dificilmente vai mentir. Então, pessoal, o macho, se ele sugar sangue, porque ele pode se alimentar de outra maneira também, se ele sugar sangue é uma vez só, depois ele morre. A fêmea dura 30 dias, o macho não. Ele vai viver bem menos, como na espécie humana também. Não é tão menos quanto no mosquito, né? 30 vezes mais, mas Então, assim, por ela ter que gerar, ela dura mais tempo. Então, ela vai picando várias pessoas e se contaminando e transmitindo para várias pessoas, tá? Então, eu coloquei aqui 3 tipos de repelentes para estar falando para vocês. Esse R3535 que se chama etil, butil, acetil, amino, propianate, né? Que tem esse nomão, esse xingamento que a gente anda daqui até lá para falar ele pode ser usado por gestante e crianças com mais de 6 meses. Eu desconheço um repelente que possa ser usado por crianças com menos de 6 meses de idade, tá? Então entra o perigo isso daí, que depois nós vamos falar, principalmente para dengue. O adquirir dengue entre esse período aí que não pode usar o repelente, tá? Esse primeiro, o IR3535, a duração é curta, tem que ser aplicado a cada 2 horas. A cada 2 horas. Quem aqui tem esse tempo? Alguém pode? Alguém? Sim, trabalho só 1 minuto, né? Se muito você quer comer aquela barrinha de cereal, já fica difícil às vezes. Então, esse primeiro, ele dura menos. O que dura um pouco mais, pode ser usado por gestantes, mas não por crianças com menos de 2 anos. Então, a gente amplia aí de 6 meses para 2 anos. Aí a gente entrou numa outra desvantagem, tá? E a concentração dele tóxica também, ela é muito baixa. Ele dura aí uma cerca de 6 horas, tá? É o Off, Altan, Repelex. Tem a versão infantil a cada 2 horas. Então, assim, você teria que estar passando na criança a cada 2 horas. No caso, a concentração máxima para adulto tem que ser 15% e para criança 10% de ativo no repelente. Esse é aquele que tem aquele cheiro, gente. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho pavor de cheiro de repelente. Quando eu fui fazer minha pesquisa de mestrado em Feira de Santana, eu tinha que ficar passando repelente toda hora. Aí aquele cheiro, chegava uma hora assim, que chegava a hora do almoço, comida, eu olhava a comida assim, ó. Sabe quando você faz assim, você volta para trás? Por causa do cheiro de repelente tão enjoada que eu ficava, tá? E aí a gente tem o Icaridina. O Icaridina, existe essa da Granado. Ele é um repelente que pode ser usado por crianças a partir de 6 meses de idade, por gestantes, por adultos, por idosos, sem cheiro, sem cor e sem sensação de oleosidade, tá? Ele dura até 10 horas, mas cuidado, 10 horas você vai se proteger contra a febre amarela. O Aedes é 6 a 8 horas, tá? O Aedes ele é um pouco mais danadinho. Por quê? Porque como o doutor Jaumir disse, é um mosquito que se adaptou na cidade. Ele já está acostumado aqui com a poluição. Ó. A gente tosse com a poluição e ele olha para a poluição e fala... E sai aí voando, entendeu? Ele é todo adaptado. Então, 6 a 8 horas. Não confie bem nessa questão de 10 horas se for a questão Aedes, tá? E sem cheiro e tal. E esse da Granado, ele é livre de parabenos, disso, daquilo, daquele outro. Ele é para peles sensíveis. Pessoas que têm uma alergia conseguem usar, tá? Então, ele é muito, muito bom. Então, como eu disse, o mosquito pode se contaminar com mais de um vírus e ele também pode transmitir mais de um vírus, tá? Mas de onde vieram esses mosquitos? De onde vieram, pessoal? Da África. E a dengue veio da onde? Da África. E a zika veio da? E a chikungunya da? E o oropoche, o maiaro? O outro, último que eu falei, o Barman Forest, ele veio da Austrália. Não veio, ele tá lá ainda, tá? Ainda. Bom, esses mosquitos também foram mais ou menos da mesma forma. Mas os mosquitos, estima-se que eles tenham vindo para cá desde a época dos navios negreiros,
tá? Então, eles vieram da África nesses navios e chegaram aqui. Se adaptaram às nossas florestas, que tinham condições parecidas com as florestas africanas. Mas acontece que ao longo desses 500 anos, o que a gente fez? Saímos desmatando tudo, desmatando. E aí, eis então que o mosquito, pobrezinho, ficou sem lar. E muitos animais. É muito triste. Mas ele não ficou triste. Ele se adaptou para a cidade. Lelo, lero, vou para a cidade. E assim foi. Como o doutor Djalmir também falou. Então, eles vindo para a cidade se adaptaram. Eles não se reproduziam em água limpa. Eles se reproduziam em água das cascas das árvores. Se alimentavam daquela seiva. O macho não precisava sugar sangue. A fêmea sugava um pouco dos animais, mas muito menos. Então, a gente tendo menos animais, tendo menos floresta, menos árvores, eles se adaptaram aqui. E passaram a sugar muito mais sangue devido à falta de alimentos. E passaram a gostar de água limpa. Já está se adaptando um pouco mais, já tem estudos aí, ainda não é confirmado, que a água clorada da piscina está começando assim a virar hotel. Tá? Então, assim, nossa, ele é MacGyver, nós também somos. De uma certa maneira, a gente tem se adaptado a tudo isso que a gente põe. Poluição, sujeira, a gente tem se adaptado a isso. E o mosquito também tem se adaptado. Hoje em dia tem doenças mais terríveis que antigamente? Tem, mas nosso sistema imune também evoluiu. Então a gente vê, pessoal, que se a gente pega aí 1920, 1930, as pessoas morriam mais de doenças infecciosas. Doenças que hoje em dia, leptospirose, quem ouve falar? Muito pouco. Outras doenças aí transmitidas por falta de higiene, de urina, de ratos. Hoje em dia isso tem menos, porque existe um pouquinho mais acesso à higiene, à informação, tal. Mas e aí as doenças estão ficando mais terríveis? Sim. Não foi só a nossa higiene que melhorou. Nosso sistema imune deu um boom nos últimos 100 anos. Ele ficou muito bom. E aí, não é qualquer vírus que vai conseguir atacar. E aí começa a surgir vírus mais potentes. HIV, fora câncer, né? Quase ninguém morria de câncer. Antigamente, aí falando 80 anos atrás, ninguém quase morria de câncer. Hoje em dia, isso aí tá cheio. Doenças cardiovasculares. Estima-se que 50% das pessoas, da população, morrem por doenças cardiovasculares. Se você pegasse antigamente, pessoas com pressão alta, pessoas morrendo de infarto, isso era muito menos. Então, o nosso estilo de vida está ajudando a gente a ter esse tipo de doença. Então, o nosso sistema imune evoluiu, mas a gente atrapalhou tudo com o nosso estilo de vida, tá? Então, o desmatamento, os mosquitos se adaptaram e vieram do navio negreiro. Então, gente, esses cenários não ajudam, porque a gente fala água limpa, não é bem assim. A água suja também um pouco, tá? Então, assim, se você joga lixo, aquele lixo vai acumular água parada. E ali tá. Aqui, ó, isso aqui, quantas praias a gente não vê isso? Vai dizer alguém foi em praia e nunca viu isso na vida. E quantas cocos tem desse, de repente, também aqui? No Afonso Pena, ali, algum lugar que eles jogam, caçamba, coisa de construção. Gente, acumula água parada na sua calha. Você vai ficar subindo lá cada chuva que der para limpar? Quem tem esse tempo? Às vezes no seu telhado forma um vãozinho assim, ó, uma irregularidade, acumula água. Então é difícil para o mosquito? Tem 30 anos que a gente está tentando, até agora não conseguimos. E a gente está com a mesma estratégia. A mesma estratégia, vai jogando fumacê, aí o mosquito já se adaptou àquele fumacê, troca, põe outro princípio ativo e vai indo e vai indo. 30 anos, gente, não resolveu. Até quando nós vamos ficar fazendo isso? O Brasil precisa investir em educação, o doutor Djalmir tem razão nisso. Eu tenho pesquisa lá no FMS de vacina da dengue parada. A gente tem uma vacina da dengue hoje em dia, que ela só é bem eficaz para 2 serotipos, os outros 2 serotipos é meia boca, não funciona bem, é cara, não é acessível, a gente precisa de uma outra vacina, que esteja na rede pública. Nós erradicamos a febre amarela com vacina. A gente está voltando a ter por conta de quê? Por conta das pessoas não tomarem vacina. A gente tinha certificado de país livre da sarampo. A gente ganhou de novo o sarampo por conta de quê?
Ah, foi o venezuelano. Venezuelano não. Porque venezuelano trouxe, mas se você está imune, você não pega. Então, são essas coisas que a gente precisa, não só a educação superior, que é você colocar aí no mestrado, doutorado, facilitar as pesquisas de vacina, como também educação básica, educação em saúde, quando ir no hospital, quando ir no posto de saúde. Quantas vezes a gente não vê reportagem assim? Ah, eu fui no hospital e negaram me atender. Porque o hospital, aquele leito ali, a gente não pode ocupar uma pessoa que está tendo vômito daquele leito, porque ele é para quando alguém chegar infartado ou quebrado, de moto, do que for. Então, as pessoas deveriam saber isso. Onde eu vou se eu me quebrar? Onde eu vou se eu estiver com dor de barriga? Onde eu vou se eu estiver vomitando? Onde eu vou se eu infartar? Isso falta. Como eu vou votar? Em quem eu vou votar? Eu não sei votar, gente. Eu faço doutorado, mas eu não sei votar. Eu sei isso aqui, ó. Não sei votar, não. Porque eu sou besta, burra? Não. Porque a gente não é ensinado a votar. A gente não é ensinado política. A gente não é ensinado educação social. A gente não é ensinado bem higiene. A higiene ainda para o homem ainda é ensinada um pouco mais. Porque parece que existe um rito, né? Um culto, uma coisa ao pênis. Você tem que limpar, lavar, baixar, subir a pele. Mas quem ensina isso para a menina? Não, você não tem que pensar nisso. Você não tem que pensar em abrir as peles, o prepúcio, o clitóris e lavar bem, porque é vulgar. Então, todas essas coisas têm que ser ensinadas. Não é só o tabu. Quantas crianças são abusadas e deixam se abusar? Porque elas não sabem que estão sendo abusadas. Vem o tio, o padrasto e tal, ela acha que aquilo é legal, que o padrasto está ensinando legal. Senta aqui no colinho do titio. Ah, eu sento no colinho do titio, eu não gosto, mas o titio fala que é legal, tem que sentar. Gente, isso é sério. A gente tem que parar com fraqueza, ensinar as pessoas a serem fracas. Você é mocinha, senta de perninha fechada. Não grita, não fala alto. Existem casos de mulheres que foram abusadas e ficaram quietas. Porque a vida inteira ela foi ensinada a não gritar, a não berrar, a não erguer a voz, a não falar nada. E às vezes até ser julgada. Né? E ser julgada. Eu vi o caso de uma moça que ela foi ao cinema sozinha, porque ela estava a fim de ir ao cinema e não tinha ninguém para ir com ela. Qual é o problema dela assistir um filme sozinha? Chegou um cara do lado dela, pôs, passou a mão, fez tudo. E ela não teve coragem de falar nada. E chorou dias e dias e tal. E quase se suicidou, mas fizeram lavagem gástrica, que ela tinha tomado algum medicamento que eu não sei qual é. E até que ela teve coragem de falar o que era. Ela estava dentro do cinema, ela não estava sozinha na sala, ela não teve coragem de falar nada. Então a gente precisa ensinar as pessoas a serem mais fortes socialmente. A gente precisa ensinar as pessoas a serem mais educadas. Isso vem da escola básica. Para a gente ter um futuro melhor, só a escola básica. Porque senão nós vamos continuar combatendo o mosquito e nadando aí contra a corrente. Já ouviram falar da Wolbach? Alguém aqui já ouviu falar? A Wolbach, ela é uma bactéria que está no intestino da drosófila. Alguém conhece a drosófila? Ele conhece. Eu vou indo nos nomes. Drosófila é a mosquinha que voa em volta da sua banana na sua casa lá. Você põe na fruteira, a mosquinha aquela. Encontraram dentro da drosófila mosquinha uma bactéria chamada Wolbach, e a bactéria Wolbach mata vírus de dengue, zika e chikungunya. E então criaram um mosquito do bem, que seria o mosquito Aedes, que dentro do intestino dele teria Wolbach, e sempre que esse mosquito se contaminasse com dengue, zika e chikungunya, a Wolbach mataria o vírus e não transmitiria doença para as pessoas. Legal, maravilhoso, mas o quanto é viável? Nós produzirmos esse mosquito, isolar a Wolbach, produzir numa cultura uma grande quantidade de Wolbach, injetar nesses mosquitos e soltar eles, e soltar um Brasil enorme. Quantos mosquitos nós teríamos que soltar? Tá? Até que todos tivessem a Wolbach dentro do intestino. É uma coisa muito legal, só que assim, eu falo que realmente uma estratégia para a gente acabar mesmo seria uma vacina. Eu nunca vi até hoje, eu como doutoranda em doenças infecciosas, que estudo essa área, nunca vi até hoje algo melhor para erradicar doenças. A não ser doenças muito ligadas à higiene, como aquelas amebas transmitidas por fezes, esse tipo de coisa. A higiene acabou aquilo ali. Mas, fora isso, outros tipos de doença, vacina tem sido a melhor maneira.
tá? Então, gente, chikungunya é aquele que anda encurvado. Por quê? Porque é tanta dor que a pessoa fica assim, encurvada. Ele é um vírus do gênero alfavírus e família Togaviridae. Gente, ele surgiu na Tanzânia em 1952, teve uma epidemia, todo mundo achando que era dengue, e essa dengue não passava, e foi 20 dias, e foi 30 dias, alguém falou, pera lá, isso aqui não é dengue. Pesquisaram, descobriram que era outra doença e chamaram de chikungunya porque é aquela pessoa que anda encurvada. Chikungunya significa isso, pessoa que anda encurvada. Então, como é uma expressão, você não escreve chikungunya com letra maiúscula, porque ela é uma expressão. Dengue também é uma expressão que significa dengoso. Então, você não escreve com letra maiúscula nem dengue nem chikungunya. Zika você escreve com letra maiúscula, ele é nome de uma floresta. Então, às vezes, eu estou escrevendo um artigo, eu mando para alguém dar um parecer, a pessoa sai corrigindo por letra maiúscula em tudo. Mas nesse caso não é, porque ele não é um nome próprio, nem chikungunya, nem dengue. Eles são expressões, tá? E em 2004, a doença foi se espalhando para o Quênia, que é outro local, outro país da África. Em 2010, foi para Ilhas Maldivas, Andaman, Nicobar, Sri Lanka, Singapura. Alguém já foi a algum desses lugares? Olha aqui, é isso aqui, esses lugares aqui. Lugares paradisíacos, aqui Ilhas Maldivas estão aqui, Sri Lanka, Índia, essa região paradisíaca. Aí a doença foi para lá, tá? Chegou até na Itália e na França, isso é preocupante. Países frios, no pouco momento que eles têm de verão, conseguiu ter surto de chikungunya. Em 2013 nas Américas e em 2014 no Reino Unido, também local frio. E aí foi que despertou o Center of Control of Diseases do Reino Unido e dos Estados Unidos, em Atlanta, né, nos Estados Unidos em Atlanta, a pesquisarem chikungunya. Eu falo que chikungunya é uma doença negligenciada no nosso país. A gente fala muito de dengue, até que tem caso de chikungunya sendo notificados como dengue. E não é um, não é dois, é muitos. Muitos e muitos. Esse mapa é de 2016, porque não fizeram mais outro mapa desse, mostrando a distribuição de chikungunya no Brasil. E ele já tem casos confirmados e notificados no país inteiro. Se a gente vê a quantidade de casos notificados que foram indo ao passar dos anos, a gente chega aí a quase 600 mil casos notificados até 2 de fevereiro desse ano, tá? Em contrapartida, se a gente vê dengue, lógico, tem muito mais casos do que chikungunya, mas está bem pertinho. Olha aqui 2017, 185 mil a 239 mil aproximadamente, e ano passado 265 mil contra 87 mil, que não é pouca coisa, 87 mil. 87 mil casos é muita coisa, tá? A Zika, ela foi perdendo forças, né? Ela chegou a ter aí quase 200 mil casos notificados em 2016, 2017 já foi para 17 mil e ano passado 8 mil. Por que ela foi perdendo forças? Porque, como o próprio doutor disse aqui anteriormente, Zika é uma doença que não costuma dar grandes agravos, a não ser casos de gestante e outros casos raros que eu vou comentar aqui, tá? Óbitos. Gente, 196 óbitos por chikungunya em 2016, 231 em 2017. Em 2018 ainda está terminando de investigar, mas também seriam aí uns 70, 80 casos. E em 2019 já tem 6 óbitos só em 1 mês e 2 dias. Tá? Quando a gente fala de dengue, a gente teve 155 óbitos em 2018. E a gente teve 141 óbitos em 2017. Lembra quanto foi de chikungunya? 231 contra 141 de dengue. Isso em 2017. Quantidade de casos? Em 2017, 185 contra 239. Menos casos de chikungunya, porém, mais óbitos por chikungunya em 2017. Então, em 2017, foi desmistificado que dengue mata mais do que chikungunya, porque é possível, sim, chikungunya matar mais do que dengue. Essa informação, como foi em 2017, ela foi processada em 2018,
Até que isso virou notícia final de 2018, para agora está sendo realmente divulgada. Eu costumo dizer assim, que chikungunya está assim, ou você é especialista e entende bem dela, ou então, né? Então, gente, o chikungunya é meu objeto de estudo desde o mestrado, continua sendo um doutorado. Então, cuidado! Chikungunya mata, pode matar sim mais do que dengue. Não é só dengue que mata, tá? A zika continua sim sendo uma doença leve para a maioria das pessoas, mas não chikungunya e não dengue. Essa aqui é uma entrevista feita em 2017, feita com a doutora Melissa, né? Falando sobre essa história de 2017. Doutora Melissa, eu trabalhei com ela em Feira de Santana, ela é uma médica infectologista e ela falou sobre esses casos de ter um ano com mais mortes por chikungunya do que por dengue, tá? E por que chikungunya mata? Porque o vírus, além de viajar para as articulações, pode viajar para o coração e para o cérebro. Então, as principais causas de morte por chikungunya são encefalite e miocardite, tá? Aqui, encefalite, inflamação do sistema nervoso central, né? E também miocardite, tá? No meu grupo de estudos, eu tive 240 pacientes que a gente estudou chikungunya em Feira de Santana. 240. Desses 240, a gente teve uma senhora que faleceu de infarto, provavelmente potencializado por chikungunya, uma senhora de seus 81, 82 anos aproximadamente, e um rapaz de 37 anos, policial, atleta, que teve infarto. Ele não faleceu, mas teve infarto. Então, isso foi 2015. Aí já acende uma lanterna. Opa! 2 no grupo de 240? O que acontece então em 85 mil casos? Tá? Outra gravidade é o recém-nascido. Criança com chikungunya, única gravidade recém-nascido. Com 6 meses a 2 anos, já é uma questão de dor, de incômodo, mas não é tanto. E crianças de 2 até, assim, vamos dizer, a maioridade, até 18 anos, a dor articular é muito menor do que adultos. Por quê? Porque o nosso sistema imune, depois dos 18, ele é muito mais avançado, ele age muito mais. Então, o sistema imune é que dá a dor para a chikungunya. O vírus se aloja na articulação, ele viaja através de macrófagos, se aloja na articulação, e quando ele está na articulação, isso chama as células de defesa. Essas células de defesa não vão sair pulando e voando, elas vão através do plasma e da linfa. Então dá inchaço, acúmulo de células de defesa, e aí isso gera muita dor. Como a criança tem uma resposta imune letárgica, lenta, não vai inflamar tanto, não vai infiltrar tanto de células de defesa e menos acúmulo de líquido, como plasma e linfa. Tá? Então, crianças de 2 a 18 anos, tranquilidade com chikungunya em relação à dor, não em relação a encefalite e não em relação a ataque cardíaco, tá? Mas o problema é a mãe que adquire chikungunya nos últimos ali 45 segundos do tempo. Já tá para ter a criança. Aí ela tem a criança, ela pode estar transmitindo chikungunya para a criança, não vai ter microcefalia, aquelas deformidades, nada, mas dá uma doença grave na criança. Ela tem lesões vesicoboliosas, isso dói muito. Quem já teve bolha aqui em sapato? Acho que todo mundo, né? Quem não teve? Imagina uma bolha desse tamanho. Imagina isso no seu corpo todo. Imagina um bebezinho. É essa dor, aquilo queima, aquilo arde. E são lesões extremamente contaminadas com o vírus. A criança pode também ter meningoencefalite, edema cerebral, hemorragia intracraniana, convulsões e encefalopatias de um modo geral. Tá? Então, mamãe que já está para ter o bebê, passa na Granado, repelente, porque é grave. E, como eu disse, subnotificação acontece muito. A chikungunya está sendo confundida com dengue massivamente. Eu acho que tem menos casos de dengue do que está sendo descrito. Tem muito mais chikungunya do que a gente imagina. Esse aqui é o caso do seu Oswaldo e da Dona Badia. A Dona Badia é essa senhora aqui. E a Dona Badia é mãe do seu Oswaldo. Tá? Um belo dia,
me liga um amigo meu falando que o pai dele, no caso o seu Oswaldo, tinha ido no posto de saúde e o médico foi e atendeu ele e disse, é dengue. Faz o hemograma, toma aqui de pirona, alternado com paracetamol, tal. Aí eu falei, seu pai tá com dengue, o que ele tá sentindo? Ele tá com manchas vermelhas pelo corpo, com coceira, dores nas articulações muito fortes e já tem assim um mês. Eu falei, pera lá. Não é dengue. Eu falei, dengue? Ele é. Eu falei, mas o exame deu dengue? Não fez exame. Não fez exame para notificar? Não, notificou, mas não fez exame. Eu falei, não, pera lá. Eu peguei, falei com a equipe de pesquisa lá da UFMS, fomos lá. Coletamos sangue dele, aí chegamos lá, tinha a dona Badia. Eu também tive dengue, eu mesmo sinto igualzinho do meu filho, até hoje estou tendo. O dela beirando 2 meses. Eu falei, gente, pera lá. Assim, pelo que eu vivi em Feira de Santana, pela experiência que eu tenho, porque eu falo, gente, agora eu entendo, depois que eu fiz esse trabalho, agora eu entendo por que às vezes você vai mandar currículo e está escrito assim, necessário experiência de 6 meses, de 1 ano. Que, gente, experiência é tudo na vida. Quando eu lia chikungunya, lia dengue, parecia que estava tudo claro. Mas nada é tão claro quanto você vê ali o paciente passando por aquilo. E dos 240 pacientes que a gente atendeu em Feira de Santana, 191 era chikungunya. Então, assim, eu vejo um paciente com chikungunya muito difícil hoje em dia eu errar. A não ser que seja um caso muito atípico, muito diferente, mas muito difícil eu errar esse diagnóstico. Muito difícil. Existe sim um despreparo na nossa região para diagnosticar chikungunya. Despreparo exagerado. Porque a faculdade não é boa? Isso não é isso. Não é isso, gente, é porque falta experiência. Se você não tem experiência com a doença, infelizmente você não dá um bom diagnóstico. E lá na Bahia o povo tem experiência de sobra, no Ceará tem experiência de sobra. E esse diagnóstico está sendo certo só lá. Aqui não está sendo certo. E também não está sendo certo no Rio de Janeiro. Essa daqui, aqui sou eu, né, doutor Rivaldo, doutora Márcia, talvez alguns conheçam a doutora Márcia, tá? Michel, e aqui a doutora Karen. Ela é bióloga, ela é gerente de pesquisa na Fiocruz, Rio de Janeiro, Biomanguinhos. Ela foi para a Feira de Santana com a gente pesquisou a doença, ela também tem uma experiência incrível em chikungunya, e o sobrinho dela teve sintomas de chikungunya e voltou para casa com notificação de dengue. Isso foi umas 2 semanas atrás. Ela colheu uma amostra do sobrinho dela, levou para o laboratório dela e deu o quê? Chikungunya. Passou um tempo, ela começou a ter os mesmos sintomas, foi atrás de outro médico, outro local, tal. Chikungunya, mas ela foi notificada com dengue. Então, gente, só perto de mim aqui eu falei 4 casos. Pai do meu amigo, vó do meu amigo, colega de pesquisa, sobrinho da colega de pesquisa. O que a gente tem por aí afora? Então, chikungunya sendo confundida com dengue. Para uma pessoa experiente, é óbvio a diferença. É óbvio. Então, assim, experiência é tudo. Mas, além da experiência, eu acho que na nossa região e em outras regiões do Brasil, precisa estar sendo feito um treinamento sobre isso. Precisa estar sendo feito um treinamento sobre isso. Aqui, gente, para vocês entenderem o que acontece na chikungunya, tá? O mosquito picou, transmitiu o vírus. No que ele transmitiu o vírus, ele pode chegar em órgãos e na corrente sanguínea. Uma viremia aí de uns 5 dias, ele já vai migrar através de células de defesa chamadas macrófagos para os músculos, tendões e chegar na articulação. O vírus é as pontinhas amarelinhas aqui nesse desenho que está bem didático. Esses pontinhos azuisinhos são células de defesa infiltrada. Aqui a gente teria health joint, né? Articulação saudável, poucas células de defesa, e aqui a articulação com artrite ou artralgia também, artralgia, dor, artrite, inflamação. Então, cheio de células de defesa, e olha como está inchado em relação aqui. E é isso que dá dor. Então, pessoas que tenham tendências à doença autoimune, uma resposta imune exacerbada, elas têm muito mais dor do que outras pessoas. Pessoas que tenham depressão têm muito mais dor do que outras pessoas. Depressão não está só aqui na cabeça, está também no corpo. É comum pessoas que tenham depressão ter dor do nada. Imagina com uma doença infecciosa dessa.
Eu vou falar aqui das fases da doença antes de eu entrar nos medicamentos, que eu acho que é 1 ou 2 slides depois. A fase aguda, ela dura até 21 dias. Gente, dengue dura até 10, zika até 5, 6. Nós estamos falando de uma doença que a primeira fase é 21 dias, tá? A fase pós-aguda, de 22 a 90 dias, é a fase que tem artrite e artralgia persistente. Artrite, inflamação, artralgia 2. Gente, de 22 a 90 dias com dor. A fase crônica com mais de 90 dias. Ah, outra coisa, gente. Nos primeiros 21 dias, a pessoa pode ter aí, com muita frequência, ela tem dor de cabeça, dores musculares, que é mialgia, erupções cutâneas, que são as manchas vermelhas, poliartrite, e esses outros sintomas já são menos, né? Como a náusea, o vômito, tal. Mas a febre e a dor articular ali é papum, quase todo mundo tem, tá? Na fase pós-aguda, já some tudo isso, fica só artrite e artralgia. Na fase crônica, mais de 90 dias, podendo chegar a 18 meses. Eu tenho um paciente com 2 anos e meio, com dor articular. Eu tenho paciente com sequela, porque tinha dor articular e além da dor articular tem muita dor em tendão. Então o tendão de Aquiles é muito acometido, mas não aqui onde vocês conhecem. Então o tendão de Aquiles morre aqui, ó, calcanhar. Se ele morre no calcanhar, cada pisada é uma facada entrando. Então a pessoa não pisa no calcanhar. Então a pessoa anda o quê? De pontinha. A pessoa andando de pontinha, e com o tempo encurta o tendão de Aquiles. Ela fica sempre assim, não consegue mais esticar. Encurtando o tendão de Aquiles, com o tempo prejudica quem? Joelho. Que já estava prejudicado, né? Chikungunya, articulação. Com o tempo prejudica quem? Coluna. Quadril. A gente tem uma paciente dessa, ela já está beirando 3 anos com essa sequela, ela não tem mais outra dor articular, nada, mas o lado direito dela ficou com essa sequela, tá? Por conta de tratamento, demora na fisioterapia pela rede pública, porque se ela fizesse fisioterapia, ela resolvia isso muito antes, tá? Então, esse tipo de coisa, a fisioterapia tem que começar a ser mais acessível para esse tipo de doença. Fase crônica, mais de 90 dias com dor, e aí vem depressão também. Impacto no trabalho, porque a gente viu em Feira de Santana a pessoa sendo mandada embora porque o patrão não acreditava aquele atestado todo. Porque dá 15 dias, aí 15 dias a pessoa toma o medicamento, melhora, aí volta a trabalhar, tem dor de novo, mais 15 dias a pessoa não se encosta pelo INSS, né? É só o patrão que vai pagando. Então o patrão fica a pé da vida. Então o patrão faz o quê? Manda embora, porque diz que não acredita naquele bando de atestado. Inclusive teve caso de patrão entrando na justiça contra médicos que estavam dando todos esses atestados. Até que eles começaram a pegar e aí pararam com isso, né? Teve um caso assim, que a funcionária foi mandada embora por causa disso, dali passou um tempo, a chefe dela falou, olha, ligou para ela e falou, eu tô com chikungunya, se você quiser voltar a trabalhar na empresa, eu te entendo. Diagnóstico, então, de chikungunya, tem o específico e o diferencial. Eu vou falar melhor desse diagnóstico específico nos últimos slides, tá? O hemograma e a bioquímica com transaminases, creatinina e eletrólitos. Por quê, pessoal? Assim como dengue, chikungunya também tem esse déficit de eletrólitos, então é importante a hidratação, tá? A hidratação, o doutor Djalmir falou, né? Ó, soro e não água. Suco, água de coco e não água. Por quê? Você precisa repor eletrólitos. Você não pode ficar apenas repondo água. Você precisa também repor eletrólitos, porque é a perda de eletrólitos com isso tudo. Então, por isso, esses exames aqui complementares ajudam muito. Fígado, de repente, apesar de não ser muito na chikungunya, mas também é importante, e creatinina. Gente, esse aqui é um instrumento de trabalho muito legal usado em reumatologia e tem sido usado também em chikungunya. Ela é a escala analógica visual, Visual Analog Scale, né, VAS. Ela é uma escala que vai de número de 1 a 10, onde o paciente vai dizer como está a dor dele. Ah, tem o 0 também, né, que o 0 é nenhuma dor. Então, você pergunta ao paciente, numa escala de 1 a 10, qual é a sua dor? Isso, para pessoas muito leigas, muito humildes, se torna difícil. A pessoa fala, como assim? Como assim, de 1 a 10, qual é a minha dor? Ué, 1, pouca dor. 10, muita dor. Qual é a tua? Como assim?
Então, gente, essas carinhas ajudam muito. Você vai falando, ó, quando a sua dor é 1, tá sorrindo, 2 tá sorrindo menos, no 3 o sorriso diminui, no 4 tá quase sério, o 5 também e o 6 já ficou sério, o 7 bem sério porque a dor tá forte, intensa, o 8 a carinha tá triste, tristíssima, até que no 10 tá até vermelha de dor. Então, você tem que falar assim com o paciente, tem que ser repetitivo, realmente, porque senão o paciente não entende. Muitas vezes. Sabe que perto de Feira de Santana a gente foi numa comunidade rural, e é uma comunidade rural que é começo do sertão nordestino, e aí a gente atendeu uns pacientes lá, e assim, como eles trabalham no pesado, eles não têm diabetes, hipertensão, mas eles têm dor articular mais acentuada, eles têm... A mente não é treinada, né? Então acaba atrofiando essa parte cognitiva muito mais cedo do que nas pessoas que moram na cidade. Então eu tinha uma senhora de 50 e poucos anos, mas que mentalmente você poderia dizer que ela já tem uns 80, né? E aí eu perguntei para ela, eu fui, visitei ela em dezembro, aí eu perguntei para ela em abril, a senhora teve chikungunya esse ano, de 2016? Mas eu só perguntei assim, a senhora teve chikungunya esse ano? Ó só, ano passado. Aí ela falou assim, eu tive. Aí eu falei, quando? Aí ela falou assim, quando eu tive a chikungunya. Eu falei, sim, senhora, mas eu queria assim, saber se a senhora teve dor esse ano aqui, esse ano que a gente está. Tive. Em qual mês, senhora? No mês que eu tive a chikungunya. Aí eu falei assim, senhora, olha, você lembra a última vez que eu vim aqui? Lembro. A senhora estava com dor, não estava? Nossa, muito. A senhora não está mais? Não. E quando que parou essa dor assim? Porque você tinha dor em dezembro, aí virou o ano de 2015 para 2016, aí teve janeiro, fevereiro, março, nós estamos em abril. Em qual mês desse a senhora teve dor? Aí ela fez assim. Já virou o ano, é? Nossa! Nós estamos em 2016. Gente, a gente fica pensando onde vai passar o Réveillon, a pessoa não sabe que virou o ano. Então, assim, foi difícil descobrir quando que a dor dela acabou. Muito difícil. Existem pessoas, gente, é que a gente não convive com essas pessoas. Existem pessoas em situações, assim, leigas, exageradas, e aí fica difícil. Então, a gente tem que usar estratégias para estar conversando com esse paciente. Chegando na parte interessante aqui, para vocês farmacêuticos, tá? Essa é a parte de tratamento, ela é diferente na fase aguda, fase pós-aguda e fase crônica. Essa fase aguda é a fase que pega. Por quê? Porque é aqui que a gente confunde com dengue. Ninguém vai confundir um paciente que tem 4 meses de artralgia com dengue. Dengue não dá isso, 4 meses não. Então, essa fase aqui que a gente confunde chikungunya com dengue. Então, essa fase é muito, muito importante, porque pode dar consequências graves. Esse tipo de esclarecimento, ele consta no material do Ministério da Saúde? Sim. Existe um protocolo de manejo clínico para chikungunya. Específico, tem o específico da dengue e o específico da zika. Você digita no Google lá, Ministério da Saúde, chikungunya, protocolo, vai aparecer, tá? Tem um quadrinho, tem o fluxograma, é que eu preferi aqui colocar de maneira diferente. É que eu acho aqueles quadrinhos, a letrinha muito pequena para slide. Então, assim, eu dei uma resumida e tal, né? Então, gente, o que acontece? Fase aguda depende da intensidade da dor da pessoa. Se ela tem uma VAS de 1 a 3, Visual Analog Scale, né? Que é a dor leve, você pode dar dipirona a cada 3 horas, mas não é o seu 500 miligramas Neosaldina, não. É Lisador de 1000 miligramas ou 1 grama, tá? Tem que ser essa. 500 miligramas não faz nada. Ou você pode dar também o paracetamol de 750 ou de 500. A cada 3 ou 4 horas, só que o paracetamol, como ele é tóxico para o fígado e pode dar hepatite fulminante em pessoas com dengue, e como existe muito confundimento com dengue nessa fase, essa fase é uma fase que tem que tomar muito cuidado no que vai prescrever para o paciente. E são medicamentos que o farmacêutico pode prescrever, tá? Ah, mas e uma nimesulida? E um ibuprofeno?
meloxicam, que não é permitido o farmacêutico prescrever, mas também não é proibido. Porque não existe uma lei falando assim, você não pode comprar sem receita, né? Eles são medicamentos de prescrição, mas na prática, nimesulida, meloxicam, e você às vezes negar isso para o paciente é difícil, então fica mais fácil você recomendar que isso é bom ou não é, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Esses aí que eu estou dizendo, nimesulida, meloxicam, ibuprofeno, não dá na fase aguda de jeito nenhum. É o melhor tratamento para o paciente com chikungunya, vai tirar a dor dele legal. Mas e se for dengue? Se for um caso atípico? Você vai levar ele para a morte? Para hemorragia? Então, não, de jeito nenhum. Você só vai poder dar um AINE, para quem não entende o que é AINE e tal, ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, meloxicam, se você já tiver feito o diagnóstico laboratorial e excluiu completamente dengue. Excluiu dengue, você fica mais à vontade. Enquanto não excluiu, de jeito nenhum, é dipirona e paracetamol, tá? Se a dor for média, dipirona e paracetamol alternados de 3 em 3 horas. Toma dipirona, passa 3 horas, toma paracetamol, passa 3 horas, toma dipirona. E assim vai indo, de 3 em 3 horas, alternando um e outro. Se a dor estiver muito forte, na escala visual de 7 a 10, a gente pode partir aí para um opioide, que é o tramadol, só que aqui com receita médica retida, remédio controlado. Então, assim, isso aqui, o nosso papel aqui é ou passar o bastão, ou depois que tiver a receita, você pode dar, sim, orientações de como ele vai usar aquele medicamento. Porque sabe o que acontece? Eu já peguei paciente com herpes zosters, tomando tramadol, porque a dor é muito forte, e o cara trabalha, sabe aonde? Ele entra dentro de uma máquina lá para consertar a máquina dentro da Coca-Cola. Máquina que se ele der um deslize ali, a máquina sai cortando ele todinho, porque vai achar que é uma garrafa, é uma máquina que corta plástico e faz garrafa de Coca-Cola. Então, tramadol, gente, pode dar sonolência, pode dar um pouco de, digamos assim, maresia, tontura. A pessoa não tem que dirigir, não tem que mexer com máquinas pesadas. Então, aí está a nossa importância, porque muitas vezes o médico no posto de saúde não vai dizer isso para o paciente. E quando você vai vender isso, olha, você sabe que o senhor deve evitar de dirigir quando tomar esse remédio? Evitar trabalhar com maquinários pesados, com máquinas cortantes. Tá? Então, tá aí o nosso papel. Então, não existe que a gente não tem alguma coisa que a gente não possa fazer. A gente pode, sim, dentro de certa limitação, um medicamento desse a gente pode dar as devidas orientações. O paracetamol com codeína, de 6 em 6 horas, tá? Mesma coisa, ele é um opioide, a codeína, e não deve ser usado para quem vai dirigir e trabalha com maquinários pesados. 30% dos pacientes têm uma dor neuropática, que é o nervo. Sabe o ciático? Você vai sentindo aquilo? É um nervo. É o nervo que está hipersensibilizado e está dando dor. Então, quando a dor é neuropática, ele não responde aos analgésicos. Então, a gente precisa entrar com amitriptilina ou gabapentina. Porque, apesar do amitriptilina, ele ser um medicamento para depressão, ele ou o gabapentina podem ser moduladores do sistema nervoso, tá? Como tem também, gente, manchas vermelhas e coceira bastante chikungunya, hidroxizina, dexclorferinamina ou loratadina para o exantema, que é as manchas vermelhas no corpo, tá? Não usar corticoides nem AINES. Eu já falei os AINES por quê? Porque se for dengue, nós estamos na fase aguda, a gente não tem certeza de nada. Não usar AINES de jeito nenhum. Esquece ibuprofeno, nimesulida, meloxicam, diclofenaco, esquece. É o melhor tratamento para dor, é o melhor. Mas enquanto você tem a possibilidade de ser dengue, não pode. Corticoide, na fase aguda, não pode usar. E se for usado em outras fases, muita cautela. E eu vou falar essa cautela nos próximos slides. Fase pós-aguda, que o paciente tem mais de 22 dias de sintomas, menos de 90. Se ele tem essa dor persistente, mais leve, você pode manter a dipirona
a cada 3 horas ou paracetamol a cada 3 horas. Se ela já for média, que é de 4 a 6, dipirona e paracetamol alternados. E aqui sim, vamos lá, ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, meloxicam, tenoxicam, nimesulida. Aqui pode, porque aqui você já excluiu dengue, tá? E já passou o período de viremia. E é o melhor para dor, viu? E eu vou falar para vocês, difícil alguém ficar com essa dor aqui. É aqui ou aqui. Desculpa, eu estou passando para falar 1 grama a cada 3 horas. Não. É 1 grama de pirona, passa 3 horas, paracetamol. Passa 3 horas, é de 6 em 6 1 grama e é de 500 miligramas paracetamol de 6 em 6. Vai alternando, é alternados. Não passa da dose tóxica? De dipirona? De dipirona 1 grama ao dia. Não, não. Não. Em Feira de Santana a gente fez todo o protocolo assim, nenhum caso de toxicidade. O único cuidado de paracetamol é as 4 gramas mesmo, até 5 comprimidos dia. Que já Isso. 1 grama alternado. 1 grama alternado. É 1 grama de 6 em 6 horas, tá? É porque ali eu já resumi, mas no slide anterior eu coloquei a dipirona e paracetamol de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas intercalados. Aqui, ó, alternados. Então, dá de 6 em 6 cada um. Porque, assim, a dipirona sozinho, o paracetamol sozinho, não resolve muito. E, assim, eu vou dizer bem a verdade. Até a dipirona de 1 grama, dependendo de um caso, não resolve. Dor articular... Tem alguém que tem problema de coluna aqui? Eu tenho. Eu ia te Toma perguntar. remédio, resolve? Não é qualquer remédio. É remédio para desinflamar nervo, inclusive. Né? Então, isso é bem complicado, porque não resolve. E a gente tem que tomar cuidado, sim, com a toxicidade. Mas a dipirona, de 6 em 6 horas, 1 grama, e o paracetamol de 6 em 6 horas. Quando eu falo de 3 em 3 horas, é porque eles vão alternando. E lembrar que o ibuprofeno, né? Em 400 miligramas é só analgésico, né? Isso. Em 600 é anti-inflamatório. Muito bem-vindo, né? Isso. E aqui é muito bem-vindo 600 miligramas, para ele ser anti-inflamatório. Não ser usado só como analgésico, porque em muitos casos ele é a inflamação que gera a dor, né? O tramadol, opioide, principalmente os casos de dor neuropática, tá? Existe um questionário para você ver se é dor neuropática ou se é dor nociceptiva, que é a dor comum, né? E aí esse questionário, a partir de uma certa pontuação, você vê que é neuropática. Mas a pessoa com dor neuropática, ela sente sensação de choque, sente dar umas puxadas, sente dormência. Então isso daí já é instintivo, mas isso aí é consulta médica, a gente não faz isso. Por eu acompanhar muitos pacientes, eu já identifico bem essa dor neuropática ou nociceptiva. Mas é questão de experiência, mas quem faz isso é o médico, ele faz um exame de palpação junto e tal. Dor elevada. Aqui a gente entra no corticoide, tá? Porque o corticoide, ele também é um supressor de imunidade. Você diminui a imunidade, você diminui a quantidade de células de defesa na sua articulação. Você diminui a quantidade de células de defesa, você diminui a quantidade de inchaço que vai ter ali. E de dor também, tá? Mas tem uma série de restrições. Então, o principal é a prednisona, mas também pode usar betametasona e dexametasona. Vou dizer para vocês que em Feira de Santana, alguns pacientes de área rural chegaram para mim e falaram que tinham tomado a vacina da chikungunya e se curaram dela. Se parar para pensar, nós profissionais da saúde, vacina não cura nada, ele previne. E não existe vacina para chikungunya, certo? O que eles chamavam de vacina é o corticoide, porque o corticoide, gente, ele tira dor assim, quase que instantâneo, tá? Mas o corticoide não pode ser usado em pacientes com diabetes, nem com hipertensão de difícil controle. Quantas pessoas com hipertensão a gente tem? E com diabetes também, um pouco menos, mas tem, né? Pessoas que têm fratura, osteoporose. Gente, corticoide ajuda a deixar o osso frágil. Quem tem osteoporose vai começar a quebrar fêmur aí tomando corticoide. A pessoa começa também, não pode também tomar quando tem glaucoma. Glaucoma pode levar a pessoa à cegueira. Tomar corticoide aumenta a pressão intraocular, porque aumenta o acúmulo de líquido. Pode levar à cegueira da pessoa mais rápido, tá?
Pessoas que têm o transtorno bipolar não podem usar. Pessoas com insuficiência renal. Pessoas em diálise, né? Pessoas com síndrome de Cushing. Pessoas com obesidade grau 3, arritmia e coronariopatias. Tem restrição à beça, né? Então, muito cuidado com corticoide. Corticoide, por mais que você possa vender na farmácia sem prescrição, você não é um profissional habilitado a prescrever isso. A pessoa tem que passar por uma consulta, fazer exames, fazer anamnese para poder tomar corticoide. Não fiquem dando corticoide para o paciente. E se o paciente chega lá dizendo que está tomando isso por conta própria, tenta dar uma ajudadinha. Porque se você é o que proíbe, você é o mal. Então não fala, não toma. Mas fala assim, ó, a senhora tem pressão alta? A senhora sabia que pode levar ao infarto por conta disso? Porque dá aquela assustadinha, sem você ser aquela pessoa que fala, não toma que isso faz mal. Gente, falar não toma que isso faz mal, não funciona. Por tempo limitado, né? Até evita, tá? Outra coisa, lembrando aqui de farmacologia, tá, pessoal, básica, corticoide não pode tomar de uma vez e parar de tomar de uma vez. Corticoide, você começa com uma dosagem pequena, vai aumentando a dosagem, depois vem diminuindo a dosagem, aí vai tomando dia sim, dia não, aí você para de tomar. Por quê? Isso se chama desmame. Se você não fizer isso, porque esse é um hormônio que vai parar um pouco os seus hormônios tireoidianos. Se você para de uma vez, ou você dá um efeito rebote na sua tireoide, pá, excesso de hormônio. Ou você dá, ela fica retraída, como que nem efeito de anticoncepcional, e aí produz o hormônio muito menos. Então, muito cuidado, é preciso desmame. Fase crônica, finalmente, né? A gente continua aqui na mesma situação, se for uma dor leve, dipirona e paracetamol alternados a cada 3 horas, tá? Aqui, ó, por que eu coloquei separado, não coloquei junto, né? Por isso que dá a ideia que é ou um ou outro, né? Porque o paracetamol, se você usar o de 750, você não vai fazer a cada 3 horas, você vai fazer a cada 4. Porque ele é muito hepatotóxico, tá? Se você tem uma dor média, dipirona e paracetamol alternados, pode aqui dar esses AINES ou o médico prescrever o tramadol. No caso de dor elevada, continua os corticoides, corticosteroides também, né, que é o mais certo falar, com aqueles cuidados. E aí a gente pode ir para hidrocloroquina e metotrexato. Alguém lembra para que serve hidrocloroquina e metotrexato? Cloroquina para malária, né? Aham. E metotrexato para câncer. Exato. Por que eu vou usar um remédio para malária e um remédio para câncer? A hidrocloroquina, ela tem um poder, mesmo que pequeno, mas tem um poder antiviral também contra a chikungunya. Tá? Então, se a pessoa já está muito meses com dor, você pode estar dando a hidrocloroquina. E o metotrexato, como ele é um medicamento para câncer, ele tem o potencial de destruir células de defesa. Então, isso reduziria a inflamação. Esse aqui é o trabalho que a gente fez em Feira de Santana. Essa paciente não conseguia fechar a mão completamente. Essa é a mesma paciente, ela não conseguia erguer o braço mais que isso, ela usava lenço na cabeça porque ela não conseguia pentear cabelo, então ela não fazia isso aqui, né? O braço dela só erguia até aqui, com muita dor, tá? E lá a gente verificou que 76,2% dos pacientes têm dor elevada, a grande maioria, e que a gente tem dor. Quem tem mais dor elevada, quem tem mais chance de ter dor elevada é o sexo feminino e pessoas com mais de 45 anos. Para a pessoa se encostar por um período, tem. Agora, para aposentar ainda não existe, porque você tem que incluir a doença como doenças incapacitantes e de aposentadoria. Não tem. A nossa paciente lá, ela era cozinheira num restaurante. Aí ela teve que sair do trabalho, porque ela não aguentava ficar em pé, assim, de pontinha de pé, né? E aí ela começou a fazer doce em casa para vender. Porque ela senta, faz o doce na mesa da casa dela, mas assim, não conseguiu. Tem outras doenças, gente, que é seríssima e não está descrito como doenças incapacitantes que pode levar a pessoa à aposentadoria. Por exemplo, elefantíase. A elefantíase, gente, a gente vê paciente com a perna assim, ó.
grossa assim, uma desse tamanho e outra assim. A pessoa andando assim, a pessoa não se aposenta. Não se aposenta, porque o Ministério do Trabalho não inseriu essa doença na lista de doenças que podem se aposentar. E chikungunya, que chegou nova, ainda menos ainda. E agora nem Ministério do Trabalho não tem mais. É absurdo. Ah, então pronto. Daqui a pouco vira a China, 15 horas de trabalho por dia, 7 dias na semana. E aqui, pessoal, é uma análise estatística que mostra que mulheres e pessoas com mais de 45 anos têm 2 vezes mais chances de ter dor elevada em relação a sexo masculino e idade inferior a 45 anos. Agora vamos chegar na dengue, né? Então, o que acontece? A dengue, como eu já disse, significa dengoso, manhoso. Porque você fica tão mole, né, gente? Acho que muitas pessoas aqui já tiveram dengue ou viram alguém que tinha. Você fica tão mole, que parece que está fazendo dengue, manha, mas não é. Você fica muito mole. Nós temos no Brasil 4 sorotipos, mas já está comprovado o 5º sorotipo. E tem outros em estudos. Acredita-se que tem até o sorotipo 8, tá? Na África, em outros países. Então, a dengue, ela está em todos os estados do Brasil. Eu coloquei aqui de novo mostrando para vocês a quantidade de casos em 17 e 18. E a gente teve aqui, ano passado, 321 casos graves e 3.616 casos com sinais de alarme. Em Mato Grosso do Sul, gente, ele estava falando ali que a gente esse ano teve até agora, quantos? 7 mil e poucos casos? Olha, são 14 mil, são 16 mil casos. Conversando com a superintendente em Mato Grosso do Sul. Soma 16 mil casos. 16 mil casos. Subnotificados ainda. Subnotificados. 16 mil. Em 2007, a gente teve em Campo Grande quase 45 mil casos. E no estado inteiro, beirando 70 mil. A gente foi o primeiro em dengue no Brasil. O segundo foi Rio de Janeiro, com 18 mil. Assim, a gente ganhou disparado. Então, assim, a gente ainda foi nomeado como exemplar na conduta, porque baixíssima letalidade, mesmo tendo todos esses casos. André Puccinelli, né, gente? Eu sei, ele está preso, eu sei. Eu estou falando que, em termos de saúde, naquela época, a gente tinha um outro patamar aqui em Campo Grande. O secretário de saúde à época, que hoje é ministro, foi treinado no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, pessoal, o que acontece aqui? Como acontece em chikungunya, o vírus ele é inserido embaixo da pele. Então, ele entra dentro do macrófago, tá? Isso aqui, ó, é um macrófago, uma célula de defesa. E cada pontinho preto desse é um vírus da dengue. Olha o tanto de vírus dentro do macrófago. Aí chega uma hora que esse macrófago estoura, libera todos esses vírus que se reproduziram, vai para o sangue e esse vírus ataca, ele entra também dentro de uma outra célula. Na verdade, um fragmento de célula, plaqueta. E destrói plaquetas massivamente, tá? Então, por isso também que auxilia a questão de chegar a ser hemorrágica. Para a dengue, aqui rapidamente, como o doutor já falou, hemograma, prova do laço, TAP-TTPA, que são as provas de coagulação, tá? Plaquetometria e produtos de degradação de fibrina e fibrinogênio para ver como que está a coagulação geral desse paciente. Homeopatia não é recomendada nesses casos, gente. Não tem, aliás, inclusive, não se recomenda de jeito nenhum o uso de homeopatia para substituir o protocolo de dengue e de chikungunya, tá? O que a gente acha no hemograma dessa pessoa? Como já foi dito, leucopenia, plaquetopenia, hemoconcentração, presença de linfócitos atípicos, haste, ALT, aumento de proteína C reativa e hepatite reativa. Eu vi um estudo muito triste no Congresso de Medicina Tropical em agosto do ano passado, que foi em Recife. Que pena, em Recife. Esse congresso, mas tinha um trabalho que foi apresentado lá, muito triste, que mostrava que cerca de 60%, 65% das mortes por dengue poderiam ser evitadas se o tratamento e o atendimento médico fosse mais rápido. Então, assim,
A pessoa com dengue, hemorragia, não é só hemorragia. Muitas pessoas morrem de hepatite fulminante. Então o médico tem que fazer o exame, a palpação, ver se a pessoa sente. Se você toca aqui, a pessoa grita de dor, esse fígado está inflamado, internação, observação. Vamos ver se não está dando uma hepatite reativa, porque o paciente morre de hepatite fulminante. Mandou para casa ainda tomar paracetamol, vixe, sem dar as devidas orientações, vixe, vai tomar paracetamol e vai piorar essa hepatite fulminante. Estima-se aí que uma hepatite fulminante por dengue pode matar de 12 a 24 horas. Se você vai no posto e espera 5 horas e não tem atendimento, né? Gravidade, sinais de alarme. Isso aqui o doutor falou e a gente está aqui intensificando. Gente, esses vômitos persistentes significa que o fígado está realmente muito doente, muito inflamado. Acúmulo de líquido, ascite, né, na barriga, hipotensão, hepatomegalia, sangramento. E aí tem o choque também, tá? O choque, ele é uma perda acentuada de plasma, porque aumenta a permeabilidade vascular. O que é essa permeabilidade vascular? O vaso sanguíneo, ele é assim, fechadinho, né? Os pequenos capilares. Quando precisa passar a célula de defesa, ele abre para passar a célula de defesa. E aí, com uma intensa passagem de células de defesa, vai ter também a passagem de plasma. E esse plasma é uma perda de líquido, então gera alguns inchaços e gera também uma desidratação, tá? Além disso, tem a hipotensão, dedos frios, e isso leva a óbito de 12 a 24 horas, esse choque. Então, tem que ser um cuidado rápido, atendimento médico rápido, senão o paciente morre, tá? Outros sinais é disfunção do coração e do fígado, que é como o chikungunya também pode dar disfunção do coração. E é hemorragia com ou sem plaquetopenia. Não é esse negócio, vamos ver a plaqueta, tá bom, não dá hemorragia. Gente, tem hemorragia sem plaqueta. Por isso que é bom fazer TAP, TPA, dosar fibrina, fibrinogênio. Porque se a coagulação estiver boa de um modo geral, de repente a plaqueta não estando tão baixa, não seja uma coisa tão acentuada, tá? Esse quadro é um quadro para orientação oral. Esse aqui tem no livrinho do Ministério da Saúde. Você coloca lá protocolo dengue, manejo clínico dengue, Ministério da Saúde no Google, você consegue achar esse material sobre a hidratação, tá? O tratamento da dengue é hidratação e medicamentos sintomáticos, tá? Aqui, hidratação, lembrando, com eletrólitos. Não pode apenas água, tá? É necessário repor esses eletrólitos que o paciente perde. Então, dipirona, paracetamol com muito cuidado, tá? Não ultrapassar 6 comprimidos de 500 e, se não me engano, 4 de 750. Risco de hemorragia por uso de ácido acetil salicílico, que é a aspirina. Voltando àquilo que o doutor falou, o paciente, se ele toma S como um protetor cardíaco e ele está com dengue, você vai suspender? Sim ou não? Mas e se ele for para o infarto? Tem que fazer uma anamnese para verificar se suspende ou não. Concordo, mas de um modo geral, a maioria dos casos, você mantém o S de 100 miligramas para esse paciente. Você não tira, tá? E toma muito cuidado com questão, ele tem que ser mais monitorado que os outros. Tá? Você não pode levar um paciente ao infarto por conta da dengue, mas também não negligenciar a dengue. Então, ele tem um cuidado que precisa muito. E isso está escrito nesse manual do Ministério da Saúde. Tá? Chegamos na Zika, né? Como eu disse, é o nome de uma floresta africana, perto de Kampala, em Uganda, e foi descoberto nos macacos rezos, esse fofura aqui. É nele que foi descoberta. A Zika, ela começou a ser notificada em 2007 na ilha Iep, que fica na Micronésia, é uma ilha que só tem 739 habitantes e teve 185 casos. Gente, vocês têm noção do que é isso? Vamos arredondar, 800 para 200, seria um quarto da população com casos. Se fosse no Brasil, 200 mil habitantes, um quarto vai dar aí 50 milhões de pessoas.
É como se a gente tivesse 50 milhões de pessoas com Zika. Não tem médico, não tem enfermeiro, não tem motorista de ônibus, não tem professor, não tem aula. Não tem nada, né? Uma greve geral. Uma greve geral. Uma greve geral, porque é 50 milhões, né? Só que a gente não teve nenhum caso grave nessa epidemia. E em 2013, quando já chegou na Polinésia Francesa, lugar lindo também, onde tem 119 ilhas, sendo que 74 são inabitadas e a população de em torno de 268 mil, ali a gente já teve 72 casos graves, alguns com síndrome neurológica, sendo que 40 com a síndrome de Guillain-Barré. Eu vou falar melhor dela nos próximos slides, tá? Acho que uns 2 para frente. Lugar maravilhoso. E aí, sabe aquele caderninho de pergunta na escola que você falava assim, quem você levaria para uma ilha deserta? Era essa ilha aqui, ó, 74 ilhas inabitadas. Vai estar só você e o amor da sua vida lá. Não tem ninguém. E a Zika. E a Zika. Quer dizer, deu Zika, né? Deu Zika. Então vai, quem você levaria para a ilha deserta? Hoje em dia você já muda a resposta, talvez a sogra, né? Talvez é melhor ir pro Saara, porque chove bem menos. Tá? Então, pessoal, no Brasil ela começou a ser notificada em 2015. Ela é confundida com outras doenças e o diagnóstico é difícil. Eu diria, gente, que confundir Zika com dengue e chikungunya já é mais difícil. Tá? Quer dizer, não tanto. Vou mostrar um caso clínico no final. Mas assim, é um pouco mais difícil, porque Zika não dá febre, e se dá é muito pouco. Zika dá dor articular de repente, mas muito pouco e acaba logo. As manchas vermelhas no corpo, né? Não tem aquele febrão, aquela moleza que dengue e chikungunya dão. É subclínico. É subclínico, a maioria. Eu queria te perguntar, assim, já te interrompendo, Tranquilo. coceira. Se a coceira é patognomônica de algumas, dirige o foco para alguma coceira. Porque eu tenho um caso com uma pessoa próxima e é muito presente a febre alta e a coceira. Mas tem manchas vermelhas? Tem manchas vermelhas. Porque às vezes tem uma coceira que é uma espécie de formigação devido à circulação. Então, alguns casos é isso, mas as manchas vermelhas, chikungunya e Zika, tem muito. Dengue, mais difícil, tá? E então, o que confunde com outras doenças? Gente, se é uma pessoa, em 2015, que bombou olha só aqui, em 2016, 215 mil casos de Zika. Como que a gente chega esse ano a 8 mil, ano passado 17 mil? É que tudo era Zika, era uma alergia, era Zika, comer o ketchup era Zika, certo? Então, hoje em dia, já está sendo mais cauteloso essa notificação. Mas assim, é muito difícil dar um diagnóstico, porque você pode ter uma alergia a um ketchup, a um condimento, alguma coisa e ficar com essas manchas vermelhas e ter coceira. Então é muito difícil mesmo você diferenciar isso como Zika. Outros vírus também dão esse tipo de coisa, até possível confundir um pouquinho com sífilis, tá? A incidência na região centro-oeste foi muito elevada nessa época. E aqui mostra bem os sintomas, tá? A hiperemia conjuntival, porque assim, as pessoas acham que conjuntivite é só aquele olho melado, né? Aquele olho que tem aquele bem purulento, bem melado. Gente, aquilo é conjuntivite bacteriana. Conjuntivite viral, que Zika dá conjuntivite, é essa aqui, ó. Conjuntivite viral é esse olho de hiperemia, avermelhadinho, um pouco lacrimejante, tá? E essas manchinhas vermelhas pelo corpo com bastante coceira. Falando da síndrome de Guillain-Barré, graças a Deus, ou a Buda, ou Alá, ou a Mãe Natureza, seja qual for a sua crença, graças a algum ser divino, é uma síndrome rara. Não acontece só com Zika. Pode acontecer com chikungunya, mas é mais raro ainda. Pode acontecer com citomegalovírus e pode acontecer com outros tipos de vírus também. A síndrome de Guillain-Barré é uma manifestação autoimune, no qual a paralisia muscular. Então a pessoa fica, na maioria das vezes, por um tempo, sem andar, sem mexer uma perna ou sem mexer um lado do corpo. Sabe aquelas pessoas que às vezes fica falando assim porque esse lado da boca não funciona mais.
acontece, síndrome de Guillain-Barré acontece isso, só que normalmente pega um lado inteiro, ou pelo menos um braço e uma perna de um lado, tá? O grande problema é se ele afetar e paralisar o músculo do coração, do diafragma no sistema digestivo. Esse é o grande problema, porque isso aí pode levar a pessoa à morte, tá? E aí, pessoal, graças a Deus, né, como eu disse, é uma coisa que é a mais rara, que não acontece muito, mas assim, eu vi casos assim no Nordeste, assim, triste, assim, do paciente tá só piscando, que paralisou tudo. E assim, já tá assim 7 meses. A pessoa chegar ao ponto assim, falar, não, vamos fazer o tratamento, a pessoa falou assim, né, que ele só conseguia mexer a cabeça assim. Mas como? Se não fizer o tratamento, você vai morrer. Ele, tipo assim, quero, entendeu? Chegar a um ponto assim da pessoa não querer mais viver por conta disso. Aqui, gente, fala muito da gestante, eu trouxe as fotos. Algumas são minhas, algumas são de internet. Essa é minha e essa é minha, de Feira de Santana. Essa e essa são da internet, tá? Zika, quando a gestante tem zika, o vírus ultrapassa a barreira da placenta. E quando ele ultrapassa essa barreira placentária, ele acaba prejudicando o desenvolvimento do bebê, principalmente nos primeiros meses de gravidez, tá? Então, a mulher grávida, ela tem que sim viver com repelente, tomar muito cuidado. Existe 40% de adultos com zika sem sintoma algum. Então, vai ter mulher grávida que teve zika, que nasce o bebê com microcefalia, ela não percebeu que teve zika na gestação, porque não tem sintomas, tá? E depois que tem os sintomas, pouco tem a se fazer, é rezar para não dar grandes complicações. Mas além da microcefalia, que é essa parte da cabeça menorzinha, ó, você vê que aqui o rosto é maior em relação a essa parte, o cérebro primitivo, existe uma dificuldade dessa criança cognitiva, de repente de fala, de andar, e de repente até tudo isso junto. Levantou-se na época a questão do aborto. Ai, que horror, que absurdo. Gente, se parar para pensar, de repente, em algumas crianças, tem uma criança que eu conheci que ela era cega, surda, muda, problemas digestivos, problema cardíaco e demente. Qual é essa criança, ela não tem uma porta de comunicação com o mundo exterior, a não ser o tato. E a parte que ela não tem uma parte cognitiva legal para poder tá diferenciando esse tato e tudo mais. Então, assim, a criança viveu 1 ano e 8 meses e faleceu. Aí essa mãe largou tudo, ela gastou o que tinha, o que não tinha, vendeu o carro que ela tinha, já estava pondo a casa à venda. Aí você pergunta assim, será que o aborto é algo tão ruim como a eutanásia, outra coisa polêmica, né? Ah, não, que não pode eutanasiar um paciente porque ele está ali há muitos anos só piscando o olho, sei lá o quê. Mas será que é algo tão ruim? Você ia querer ficar numa cama se só pisca o olho? Você ia querer uma situação dessa? Então, assim, são coisas assim... eu não quero que ninguém aqui concorde comigo ou discorde. Eu só quero, assim, que a gente respeite a opinião dessas pessoas. Porque é fácil a gente olhar aqui de fora, mas viver isso é outra situação. A gente não vive. E já que a gente não vive, a gente não deve julgar quem vive, né? Outro fator, gente, é que nem sempre vai ser microcefalia. Às vezes vão ter microcalcificações cerebrais e o paciente tem convulsões. Eu vi pacientes com 10, 15 convulsões num dia, bebezinho, tá? Tem também a artrogripose, olha essas perninhas tortas, tá? Viradas para lá. Olha esse pescoço todo torto para trás, tá? Esse aqui não foi por conta de zika, esse aqui já ele é famoso, ele escreveu livro, ele é mais antigo, tem outras coisas que podem gerar artrogripose, mas assim, ele vive com a cabeça para trás e ele não fica em pé, né? Ele fica assim só de joelhos. E aqui uma deformidade das mãos também.
Desde 2015, na semana 45 epidemiológica, até a semana 45 de 2018, foram notificados 16 mil casos de alteração de desenvolvimento de crianças pelo vírus Zika. E de nascimento, isso. E foi confirmado 3.279. E esses outros 16.900 foi descartado que é por Zika, mas tem alguma outra coisa que deu aquilo ali. Sífilis, citomegalovírus, outro tipo de situação, uso de drogas que tenha levado a essa deformidade dessas crianças. Droga também, Medicamento. Talidomida, lembrando da talidomida, não sei, às vezes alguns aqui não são da geração ou não podem não ter estudado isso, mas a talidomida nos anos 70 fez muitas crianças nascerem com focomélia, que é uma doença no qual o braço é curtinho, a mão é curtinha, então é assim, né, um bracinho assim, né? Na verdade, eu acho muita maldade chamar de focomélia, eu falo que antigamente era meio sem noção. Por que focomélia? Tipo foca, né? Eu acho assim quase que um bullying, um nome desse. Tem, não querem usar. Exato, como a elefantise é filariose. Aí você falar que a pessoa tem uma pata de elefante. Assim, são eu acho assim que, sei lá, a pessoa pode se sentir mal com esse tipo de nome. Mas aí ela vai falar a doença dela como se a pessoa não entende de outra forma, numa linguagem popular, né? Dipirona e paracetamol, pra quê? Se der febre, mas a febre vai ser baixa. Se der uma dor articular, mas vai ser leve. E hidroxizina, loratadina e dexclorferinamina para coceira e para as manchas vermelhas, tá? Esse caso clínico aqui é uma paciente que a gente recebeu lá em Feira de Santana, tá? Ela estava com exantema muito difuso, exantema as manchas vermelhas. Com muita coceira, a barriga dela, as pernas dela estavam assim, os braços dela, tá? E depois de 4 dias fazendo o tratamento com a hidroxizine, diminuiu bem as manchas vermelhas, mas ela ficou marcada, tá? Ela ficou assim, até hoje ela tá assim. E aí, ela chegou lá com esse aspecto, né? E aí, lógico, já logo o que a gente suspeita? Dengue. Quando ela chegou? Isso é chikungunya. E ela entrou com suspeita de Zika. Porque ela não estava com a febre tão elevada. E a articulação? Não estava doendo. Reservados. Assim, estava com a dor leve, mas não estava forte. No momento da consulta, inclusive, ela falou que não estava doendo, que doeu o dia anterior. Clinicamente relevante, né? Então, assim, olha a dificuldade de fazer um diagnóstico desse. Tudo bem que esse pode dizer que é um caso à parte, mas não é uma coisa rara. Então, o diagnóstico tem que ser laboratorial para você ter certeza. Por isso que é muito triste a gente falar para o paciente, ele não vai tomar AINE na fase aguda de chikungunya, que é aquilo que vai tirar a dor dele de verdade. Ele vai ficar fazendo um tratamentinho para só diminuir a dor. É triste a gente ter essa realidade de você não poder se tratar bem, mas e se for dengue? E você der AINES? Se for um caso atípico. Teve o caso Gabriel, rapazinho de 9 anos, me apaixonei pelo Gabriel, gente. 9 anos de idade, ele ia para consulta sozinho, ninguém levava, nem mãe, nem pai, nem tia, ele mora com a tia, a mãe e o pai vê de vez em quando, ele sentava na cadeira para coletar sangue, coletava, saía numa boa, você tem que voltar aqui tal dia, ele voltava de novo, assim, me apaixonei por disponibilidade, e por assim, a maturidade, né? Maturidade dessa criança, independência. Então, ele foi internado em julho de 2015, em Feira de Santana, na Policlínica da Rua Nova. Ele tinha febre elevada, prostração, estava em choque, tá? Choque que é um sinal de alarme da dengue, apático, dor retroorbital, ausência de artralgia e sem nenhum exantema. Assim, todo dengue. Todo dengue. Típico. Mas, não pus no outro slide? Chikungunya. Porque lembra que eu falei lá no começo que criança não tem dor articular, porque a imunidade... reduzida, né? Resposta imune letárgica, então não ataca a articulação da maneira que ataca no adulto. Então, assim, e ele só teve fase aguda, tinha tudo para ser dengue.
Se você não faz o laboratório, isso aí fica dengue para sempre, porque ele não chegou à fase subaguda. Ele teve 15 dias de sintoma, acabou. E ele faz a artralgia progressivamente, tardiamente? Ou Criança? É, criança. Se ela não fizer na aguda, muito dificilmente ela vai fazer na crônica. Não fala. E aí, gente, eu quero detalhar um pouquinho aqui o diagnóstico que ele falou, o IgG, o IgM e o RT-PCR, tá? Para quem não conhece, para quem não é da área de análises clínicas ou para quem não era da área da saúde, PCR significa reação em cadeia de polimerase, em inglês, tá? É uma máquina que você põe o soro do paciente e ela vai identificar no soro do sangue, né, se tem aquele vírus ou não. Ele identifica o DNA do vírus. Como dengue, zika e chikungunya são vírus de RNA, não tem DNA, você tem que usar o RT-PCR, que é a transcriptase reversa. É uma enzima que vai converter DNA em RNA, RNA em DNA, para a máquina poder identificar o DNA. E esse exame, gente, não tem erro. Se deu um PCR positivo, essa é uma máquina que ultra tecnologia, caro pra caramba. Então, assim, PCR positivo não tem como negar que aquela doença não seja aquela, tá? Então, até 5 dias de sintomas você pode fazer de dengue e de zika. De chikungunya até 21 dias, aí pode ser que dê um RT-PCR positivo, tá? Se deu positivo RT-PCR, você não precisa fazer nenhum outro exame. Se ele deu negativo, a gente tem que partir ali para fazer IgM e IgG. IgM é o anticorpo que ataca no momento da doença e IgG é um anticorpo de memória, tá? O diagnóstico clínico, ele só é uma hipótese diagnóstica. Por isso que o doutor falou que vocês na farmácia também podem fazer esse diagnóstico. Você pergunta, tem isso, tem aquilo, acabou. Você deu o diagnóstico clínico. Mas o laboratorial, aí já é outra coisa. Tem a imunocromatografia, que é o testinho rápido. O testinho rápido, eu acho que ele dá um primeiro indício, mas ele não é uma coisa assim, acabou. Você precisa fazer um diagnóstico laboratorial. Esse teste de ELISA para Zika é ruim, ele cruza com vacina da febre amarela. Como assim cruza? O que significa isso, Camila? Significa que você tomou vacina para febre amarela, você faz teste para Zika, dá positivo. Então, quem aqui não tomou vacina para febre amarela, gente? A maioria tomou. Então, assim, tá dando uma positividade errada, tá? E é o kit que a gente tem, é o que tem para se fazer. Tem laboratório cobrando um absurdo para fazer um teste desse, que nem é, assim, uma certeza que vai ser aquela doença, tá? Mas é o que a gente tem. Fazer o quê? Chikungunya dá esse IgM e esse IgG, assim, por anos. O IgG, 2, 3 anos. O IgM é uma média de 1 ano e 8 meses dando positivo. Dando positivo, mesmo que não tenha dor, tá? Já nas outras doenças, não. O IgM, você ali com 10 dias não tem mais. O IgG, como ele é anticorpo de memória, ele fica por bastante tempo, tá? Aqui sou eu fazendo um teste de ELISA. É uma placa que você compra, caro, isso aqui é caro. Uma placa dessa para 96 exames, que você não faz 96, porque um é o controle, é o branco, controle positivo, controle negativo, tá? Uma placa dessa aí, ela custa aí uns R$ 1.500 para fazer 96, tira 5, fazer 91 exames. Que você vai usar 91 pocinhos. Então, por isso que também não fazem. Quando a gente fala por que não faz, porque é caro, né? A gente não tem dinheiro para isso, a gente está no Brasil e o SUS não tem esse dinheiro, tá? E isso é a técnica de ELISA para fazer IgM e IgG. Tem o NS1 também, que é a proteína inicial de superfície da dengue que dá na fase aguda. Existe isso aqui para Zika, mas como eu disse, não é um teste bom. Não existe um teste melhor, então eu nem falei dele. E é isso, pessoal. Eu espero poder ter ajudado vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. E que vocês possam aí ajudar a combater. Vocês têm sim o poder de dar prescrição de alguns medicamentos, orientação de todos os medicamentos e sim fazer um diagnóstico clínico e por que não laboratorial, porque é a nossa área também, né? Análises clínicas não é privativa nossa, mas é a nossa área também.